que é o monoteísmo? Se a gente for fazer uma pesquisa, por volta de 4 a 5 bilhões de pessoas em todo o mundo diz ter uma crença no monoteísmo. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. A crença no monoteísmo, a gente pode ver ela em duas visões aqui. Não, três visões. Uma visão social, uma visão própria da religião e uma visão filosófica. Como eu abordei, por volta de 4 a 5 bilhões de pessoas diz ter uma crença no monoteísmo. As principais religiões monoteístas, as atuais hoje, é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Na antiguidade, antes dessas religiões elas ganharem tanta força hoje, tem o zoroastrismo, que o fundador foi o profeta Zoroastro, que tinha uma crença no monoteísmo, e também tem desde o Egito tem uma tendência para o monoteísmo, quando eles começaram a fazer culto a um único Deus, ao Deus Sol. Mas por que vou trazer três visões aqui? A primeira visão é uma visão social sobre o monoteísmo, como ele surgiu. Lá na história, quando a gente fala do período neolítico e paleolítico, que é um período onde diz que o homem era nômade, de nômade passou a ser sedentário, passou a ficar fixo em apenas uma região. A partir dessa fixação dos primeiros homens, os homens primitivos, passaram a cultuar a natureza, cultuar a lua, o sol, a chuva, o rio, a terra, e fazia certas oferendas para a lua, para o céu, para a terra e etc. Assim começou as tendências politeístas, ou seja, cada tribo primitiva tinha um deus pessoal, tinha um deus que protegia aquela tribo. E esse deus, ele era regido, era apaziguado através de godelas, fazia oferendas, fazia sacrifícios e etc. Com a união das tribos primitivas, passaram a ter uma visão monoteísta do mundo. Porque a visão politeísta começou a ser deixada de lado para abraçar uma visão monoteísta. Por que a visão monoteísta? Porque se uma tribo tinha um deus e outra tribo tinha outro deus totalmente diferente, automaticamente esses deuses iam brigar e essas tribos iam brigar pela supremacia do seu deus. Então, de forma social, pensando aqui, a religião monoteísta ela vai nascendo pelo fato do agrupamento social das tribos primitivas. Aqui é uma visão social ou sociológica para a gente pensar sobre o monoteísmo. Mas outra visão é uma visão da religião em si. É fato, existe deuses, existe demônios, existe espíritos, e esses espíritos, eles intervêm. Esses espíritos, esses demônios, esses deuses que intervinham na natureza, precisava existir um Deus supremo a tudo isso. Ou seja, o Deus que criou os demônios, o Deus que criou os anjos, o Deus que criou os outros deuses. Então aqui passa a ter um princípio quase monoteísta. Existe um Deus que os outros deuses estão submetidos a este Deus. Então, algumas sociedades primitivas começaram a largar o politeísmo para abraçar o monoteísmo, uma crença ou uma adoração ao Deus criador de tudo, não mais ao Deus protetor de uma tribo, mas um Deus que deu base para a criação de toda a raça humana. Aqui há um fundamento filosófico, mas religioso de que existe um Deus, não é apenas uma visão social, mas que existe um Deus criador do mundo, do universo. Aqui é a visão da própria religião, que Deus existe, existe demônios, anjos e espíritos que tentam roubar o lugar de Deus, sendo um usurpador
do lugar de Deus e algumas pessoas, algumas tribos primitivas passaram a adorar certos demônios. Essa é uma visão mais religiosa. Tem uma visão que é uma visão filosófica. Que a filosofia ela vai abstrair, vai usar a razão, e a filosofia vai dizer, pelo menos a filosofia clássica, que o ser é uno, o ser não se divide. Não existe pluralidade, mas existe unidade. A gente pode retomar lá com um filósofo grego antigo que é Parmênides, que Parmênides dizia que o ser é uno, que o ser é imutável, que o ser não pode ser divisível, que o ser ele tem uma unidade. Por quê? Essas três visões, como elas se juntam? Exemplo, se a gente dizer que a sociedade ela é individualista, que a sociedade ela é dividida em diferentes partes, então quer dizer que a sociedade ela não tem unidade. Se perder a unidade, perde a cooperação entre as pessoas, perdendo a cooperação, as pessoas passam a brigar, passando a brigar, as pessoas muitas vezes começam a se tornar como Thomas Hobbes vai dizer, o lobo do homem. Um homem começa a devorar a sua própria espécie. Então, essa visão, seja ela filosófica de unidade, ou seja essa visão social, saindo de uma visão politeísta, de que existe muitos, para uma visão monoteísta, que existe apenas um, então até essa noção de Deus, de unidade de Deus, que existe ou apenas um Deus, ela é fundamental para a sustentação das sociedades primitivas. Ou seja, até dentro da própria filosofia, a gente raciocinando essa sustentação de que existe uma unidade do ser. Depois, essa sustentação que existe uma unidade social. Depois, essa sustentação religiosa de que existe também uma unidade em Deus, que Deus ele não é divisível, ou que Deus ele é um criador do universo, existe uma fonte criadora, como o próprio Aristóteles ele vai chegar a pautar isso, que existe um motor imóvel, ou aquelas especulações metafísicas do próprio Aristóteles, que é a causa eficiente que cria essas causas secundárias. Ou seja, quando a gente começa a especular, a gente pensa isso aqui, como eu estou trazendo aqui, uma visão social, uma visão da própria religião e uma visão filosófica da unidade do ser e da pluralidade do ser. É assim, quando a gente começa a estudar, seja religião, filosofia ou sociologia ou os fatos sociais, a gente começa a pensar, a refletir como é esses conceitos, seja o conceito monoteísta, ou seja o conceito politeísta, ou seja uma visão social do mundo, ou seja uma visão religiosa do mundo, ou uma visão filosófica do mundo, da unidade e da pluralidade do ser. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar o sininho da notificação. Fui!